Olá, meus amigos, tudo bem? Eu me chamo Guilherme e estou aqui para mais um dia de leitura bíblica anual. No nosso primeiro dia do mês de fevereiro e 32º dia do ano, nós faremos leitura no capítulo de número 4, 5 e 6 do livro de Levíticos. E antes de darmos entrada no conteúdo, eu gostaria de pedir encarecidamente para que você pudesse curtir esse vídeo, comentar e, se possível for, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Quanto mais você compartilha, mais pessoas são alcançadas por esse movimento de leitura bíblica anual. Bora pro vídeo? No capítulo de número 4, a palavra do Senhor vai dar ênfase, de fato, aos sacrifícios de sangue. E demonstra realmente o que o pecado de fato traz. A Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, costuma ser um manual de vivência humana, nos deixa claro que o pecado tem consequências. A vida desregrada, a atitude impensada, tudo isso culmina de fato num sacrifício. A palavra do Senhor precisava de fato deixar claro para o povo que tudo aquilo que eles faziam, que eram contra a lei de Deus, contra a vontade e o querer do Senhor, era de fato pecado. E o pecado havia uma grande consequência. Quando os fariseus e saduceus perguntaram a Jesus Cristo qual dos 10 mandamentos era o mais importante, Jesus falou que o mais importante era amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu irmão, amar o seu próximo como a si mesmo. O Senhor não falou que o pecado de não matarás era mais importante, ou não roubar, mas ele resumiu os 10 em dois. Se você fizer uma visão pregressa, uma meditação naquilo que a gente leu sobre os 10 mandamentos, nós entendemos que os 4 primeiros falam de fato sobre o amor a Deus e os demais falam justamente sobre o amor ao próximo. Tudo isso que dificulta realmente o bom viver entre o homem e Deus e entre o homem e o seu próximo é pecado. E a palavra do Senhor diz que o pecado precisava ser punido. Ou melhor dizendo, o pecador precisava ser punido. Para que não houvesse realmente dúvidas, um animal era escolhido e sacrificado no lugar do pecador. Havia um ato profético de colocar as mãos ali, impondo as mãos sobre esse animal, como se fosse uma transferência de culpa. E aquele animal ali sem culpa absorvia de fato toda a condenação do pecador. Era ali Deus mostrando que era necessário o homem, ou melhor dizendo, era necessário o sangue para a purificação dos pecados humanos. E assim foi sucessivamente até que o Cordeiro Bendito, até que o sacrifício vivo, real, que serviu não só para os homens daquela época, mas para toda a humanidade, viesse na terra e morresse. Jesus Cristo é o cumprimento do capítulo de número 4 do livro de Levíticos. Já no capítulo de número 5, a palavra do Senhor fala sobre as consequências de quem dava falsos testemunhos. Homens e mulheres que falavam sem pensar, realmente causavam, às vezes, intrigas, divisões e mentiras no meio do arraial, no meio da nação, que agora já não estava mais no Egito, estava no deserto. A palavra do Senhor fala justamente sobre as consequências de não agir com prudência, as consequências de não agir sabiamente. E o capítulo de número 5 fala justamente sobre a confissão. Era necessário o homem expor o seu pecado, ele confessava e buscava remissão. É assim nos dias atuais. Tudo aquilo que nós fazemos que desagrada ao Senhor, tudo aquilo que nós fazemos que de fato nos impossibilita de ter uma vida plena com Deus, é necessário uma confissão. Confesse hoje a Deus. Fale com Ele tudo aquilo que você tem feito, coisas que às vezes a gente nem para pensar, mas que são realmente erros diante de Deus. Eu poderia citar aqui inúmeros pecados, inúmeros erros que eu consigo observar, inclusive na minha própria vida. Todos eles precisam ser apresentados ao Senhor e seguidos de arrependimento, confissão genuína e arrependimento para que possamos alcançar o perdão. O capítulo de número 5 vai falar justamente sobre isso, sobre a restauração de quem erra e a restituição, a consequência a ser paga por aquele que mentiu, omitiu ou enganou. Já no capítulo de número 6, esse capítulo ele é dividido em duas partes. A primeira delas fala justamente sobre as penas para quem roubou, omitiu ou mentiu. E já a segunda parte fala sobre as instruções ao sacerdote. Esse capítulo é bastante conhecido porque traz uma instrução que dá para aplicar na nossa vida. A palavra do Senhor diz que, no capítulo de número 6, que o sacerdote precisava levantar cedo e manter o fogo aceso. O fogo do altar precisava estar ali em constante manutenção.
Quando eu falei para você alguns dias atrás que você é sacerdote de Deus, levantado pelo Senhor para queimar lenha, para levantar altar, é justamente essa incumbência. E como é que eu aplico isso na minha vida hoje? Afinal de contas, nós não saímos por aí colocando fogo. Isso é até crime, a gente colocar fogo pelas coisas por aí. Mas a palavra do Senhor agora tira esse simbolismo feito de maneira real e traz para uma aplicação verdadeira e genuína espiritualmente em nossas vidas. Nós precisamos mesmo, todos os dias pela manhã, levantar o altar de Deus em nossos corações. Levantar o altar do Senhor em nossos corações, colocar lenha e pedir para que o fogo do Espírito Santo seja mais uma vez avivado. Se você estiver lendo o capítulo número 6 ou se já leu, você vai perceber que esse serviço era rotineiro e era necessário ser feito todos os dias. Faça chuva ou faça sol, feriado ou não, dia letivo ou não, dia comercial ou não, era necessário que o altar do Senhor estivesse sempre aceso. Que seja assim também em seu coração. Eu gostaria de finalizar esse vídeo pedindo a você mais uma vez, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Compartilhe em seus status, mande para pessoas que, assim como você, deseja buscar a leitura bíblica diária, para que todos nós possamos crescer em graça e conhecimento. Um beijo para você e um forte abraço.